Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, ao vivo, pela Santa Cecília TV. Muito mais informação, muito mais debate para você, não é? Estamos juntos de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, você sabe, um horário tradicional da discussão política e sempre dos assuntos que formam a nossa pauta aqui na Baixada Santista e, claro, os assuntos de interesse nacional também, né? Infelizmente, mais uma vez, em torno aí do vírus que nos persegue há exatamente um ano. Hoje, 26 de fevereiro, faz um ano, não é, que foi identificado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil, né? Um homem de 61 anos de idade, que tinha feito uma viagem à Itália, né, empresário, e voltou, curiosamente, chegou numa sexta-feira, ou num sábado, se não me engano, acho que foi sábado, né, e no domingo tinha um churrasco, uma festa na casa dele e tal, né? E várias pessoas que participaram dessa festa acabaram também fazendo o teste e negativaram, né? Mas ele foi testado positivamente, foi atendido num hospital importante de São Paulo, não estou lembrado agora, Sírio-Libanês, Albert Einstein, enfim, né? E acabou voltando para casa normalmente, não teve aí grandes problemas com o coronavírus, né? Mas hoje é a data simbólica, né? Lamentavelmente para todos nós. Não comemora-se, apenas registra-se, evidentemente, né? Um ano do primeiro caso do Covid-19 no Brasil, né? E de lá para cá, uma calamidade pública, né? Uma calamidade, né? Comércio parado, tenta retomar as atividades, aí volta o Covid, né? Os casos vão se multiplicando. O Paraná hoje decreta um lockdown, não em 100%, né? Mas uma forte restrição, como o Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, uma situação caótica no Amazonas, né? Situação gravíssima na Bahia, né? Os casos se complicando terrivelmente aqui pelo interior do estado. Araraquara fez um lockdown total, né? Total. O governador João Dória decretou agora, aí, a partir desta sexta-feira, né? Às 23 horas, lockdown até às 5 horas da manhã. Ninguém entende bem se isso vai adiantar o quê, né? Vai combater e evitar as festas clandestinas, claro que colaboram para a proliferação e para a multiplicação do vírus, a gente sabe muito bem disso, né? Mas muitos especialistas questionam, falam, pô, mas se é para fazer um lockdown, uma paralisação, por que não faz às 8 da noite? Ou às 7 da noite, então, né? Das 7 da noite às 5 da manhã, sei lá, né? Enfim, lockdown para valer, ninguém faz. Aí fica essa coisa quebrada, né? E a situação da vacina, né? O habitante do Palácio do Planalto chamava isso de gripezinha, né, de resfriadinho. O Brasil não pode ser um país de maricas, né? Vacina, que vacina, coisa nenhuma, enfim. Hoje nós estamos lá no rabo da fila das vacinas do mundo, né? Da Pfizer, da Moderna, problemas envolvendo a vinda dos insumos da Coronavac, enfim, está tudo vindo picadinho, né? E a vacinação que poderia estar muito avançada, aí já, como nós já vacinamos 80, 90 milhões de pessoas em cerca de 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses, né? Poderíamos ter feito isso porque temos expertise nisso, né? Temos a cultura da vacinação através do SUS, Sistema Único de Saúde. E fica essa tragédia toda aí que estamos vivendo, né? Agora, prejuízo enorme para quem funciona à noite, né? Bares, restaurantes, essa coisa toda que esticam até o começo da madrugada, 1h30, 2 horas, 3 horas da manhã, especialmente sexta, sábado, quinta à noite, né? Já começa. Enfim, a rapaziada mais nova vai ter que ficar em casa, o pessoal vai ficar bravo aí porque não vai poder curtir. E estamos vivendo esse drama, né? Até quando, só Deus sabe, né? O patamar do Covid no mundo está dando uma segurada, né? E uma tendência de queda. E nós voltamos para o pico de subida. É lamentável, né? De segunda a sexta-feira, 8 da noite, você acompanha sempre a reprise do Ponto de Vista, né? Sempre aqui pela Santa Cecília TV. Doutora Thelma Rodrigues, de volta aqui ao Ponto de Vista, né? Advogada da área trabalhista, né? Hoje muitos assuntos interessantes para a gente discutir, para a gente debater. Reforma, só se fala em reforma, né? O Supremo que segurou aí a decisão contra a demissão em massa e a reforma administrativa que está proposta aí no Congresso Nacional também e outros temas importantes que vão surgir durante o programa. Prazer revê-la, Thelma. Tudo bem? Boa tarde, o prazer é todo meu. Eu agradeço por estar participando aqui mais uma sexta-feira dessa nossa mesa aqui, falando sobre os problemas do trabalho, do direito do trabalho, trazendo sempre as categorias que estão aí na linha de frente, enfrentando muitas dificuldades. Mas antes de qualquer coisa, eu quero
dizer que hoje nós estamos comemorando o aniversário do Boturão. Antecipadamente. Antecipadamente, porque é um grande amigo e sempre esteve aqui à frente do programa. Muita luta, nós conhecemos isso não aqui. Falta, viu, Thelma? Verdade. O histórico dele aqui na cidade. Então, eu quero aqui deixar meus parabéns para você. Obrigado, Thelma. Tá? Obrigado e uma pela pessoa lembrança. iluminada, né? E Obrigado. nosso amigo Vinagre também, sempre aqui participando com a gente. O Marquito do Espaço da Rose, também agradecer aí pela nossa aparência assim mais elegante. E é isso, Boturão. E hoje, infelizmente, nós sempre comentamos aqui, não temos notícias boas para o trabalhador, infelizmente. Tentamos, às vezes, buscar saídas, né, trazendo até as categorias, tentando ver o que seria viável aí para uma melhora, mas, né, como nós já vimos no decorrer da semana, não vai mudar muito. E o que você falou em relação ao Supremo, eu acho que dessa semana foi a notícia que mais preocupou, né? Não está decidido, porque apenas 2 ministros votaram, mas nós já vimos que a demissão em massa está ali sendo agora novamente preocupando, porque eu estou vendo que eles vão decidir que realmente tem que demitir e acabou. Mas nós vamos aí tecer mais comentários em relação a isso. E é isso, né, Boturão? Vamos lá, né? Vamos levando, né? Lutando aí, remando contra a maré, né? Doutor José Stalin, também advogado, trabalhista, né? Professor, enfim, né? Sempre uma cabeça privilegiada aqui à nossa disposição às sextas-feiras no Ponto de Vista. Prazer também recebê-lo, doutor Stalin. Prazer é todo meu, Boturão. Boa tarde, telespectadores. É uma satisfação participar desse programa, trazendo notícias, debatendo os temas, esclarecendo a população daquilo que está empolgando esse momento histórico que nós estamos atravessando, principalmente da pandemia, que com certeza com a vacinação logo chegará ao fim e nós retornaremos ao nosso sistema de vida habitual, né? Então é isso, vamos lá, vamos conversar sobre isso daí. Vamos em frente, né? Deus queira que Stalin tenha razão, né? É um otimista por natureza, né? Sem dúvida nenhuma. Agora que está difícil essa vacinação, tá, né? Não vacinamos nem 3% da população brasileira ainda, é uma coisa inacreditável, né? Luciana Carneiro, que é diretora do Sintrajude, Sindicato dos Servidores do Judiciário Federal do Estado de São Paulo, que participa com a gente, né, para falar aí sobre a luta, né, as dificuldades que envolvem aí o pessoal, né, toda a categoria, essa reforma administrativa que está proposta aí pelo governo e outros temas também. Prazer recebê-la, Luciana, tudo bem? Prazer estar aqui, Boturama. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade que as categorias do funcionalismo público têm para expor para a população o que realmente significa essas propostas de reforma que o governo coloca mais uma vez em pauta, propostas que tramitam paralelamente no Senado e na Câmara dos Deputados. O real significado disso é retirada de direitos, né, e, consequentemente, o sucateamento e a extinção dos serviços públicos. Então, hoje faremos uma conversa sobre isso, vamos dialogar com a população para explicar para elas o que significa essa reforma e para dizer que o governo mente, né? Então, a gente pode desmistificar e desmitificar muita coisa aqui no nosso bate-papo. Realmente, Stalin é muito otimista, né? É sempre muito bom ouvir esses discursos, esses desejos animados. Eu também desejo que tenha vacina para todas e para todos, e no espaço muito curto de tempo, porque o número de mortos, já mais de 250 mil mortos, como o Boturama falou, o habitante do Palácio do Planalto, continua fazendo críticas à vacinação, continua fazendo críticas ao uso da máscara
e continua diuturnamente desobedecendo qualquer norma sanitária das organizações mundiais e das instituições nacionais com relação à pandemia. Então, faremos um grande debate aqui. Com certeza. Obrigado pela presença, né? E lembrando que de segunda a sexta, às 8 da noite, tem a nossa reprise. Você sabe, o programa ao vivo acaba às 14h30, até começar a reprise às 8 da noite. Coisas inacreditáveis podem acontecer na conturbada República Brasileira, né? Antes da gente entrar nessas discussões todas, Thelma e Stalin, o sindicato aqui do comércio de veículos, né, usados, enfim, né, conquistou aí uma grande vitória essa semana em relação ao aumento do ICMS. Desde 15 de janeiro passou de olha só, hein, o que fez o governador de estado, de 1,8% para 5,53%. Debatemos isso aqui, né? Falamos sobre isso aqui recentemente. O desembargador Luiz Manuel Fonseca Pires, do Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu favoravelmente mandado de segurança interposto pelo sindicato da categoria, derrubando esse aumento, na minha opinião, abusivo, né? Inacreditável, né? Esse absurdo, né? Cometido, essa canetada fora de propósito cometida aí pelo governador do estado. Eu até dei uma lida, fazendo aqui uma brincadeira. Decreto não é lei, né, gente? Ele fundamentou exatamente aí no voto dele, exatamente que é um decreto do governador Dória, e que aí tem que respeitar a lei, né, professor? Tem que ver o que é constitucional, o que é infraconstitucional, que está uma bagunça. E aí originou, mas ele teve aí uma visão acertada, né? E sempre brincando que decreto não é lei. A gente lembra do nosso desembargador, né, na praia, até falando sobre essa questão de decreto, de lei. Então, mas nesse caso, muito acertado, né, que ele fez um decreto para fazer esses reajustes, e aí o desembargador está julgando, dizendo que não tem um fundamento legal para que seja feito cabe recurso, lógico, claro, né? Né? Mas que não tem fundamento para ter esse reajuste. Bem, o decreto pode não ser uma lei, o próprio nome diz, mas ele faz parte do sistema legal. A função do decreto é simplesmente regulamentar a lei ou, em termos do Poder Executivo, expressar uma vontade administrativa do chefe de governo em relação a alguma matéria. É assim que as coisas funcionam. Agora, como eu falei, o decreto é muito particularizado e a lei é votada por um elenco de representantes da população que são eleitos regularmente de 4 em 4 anos, exatamente para manifestar a vontade do povo ou da administração. Pois é, lamentavelmente, e não é isso que acontece, né? Porque pela vontade do povo nós teríamos aí o combustível na casa de R$2, né? A gasolina, 1,20, 1,30, 1,40 o álcool, né? O diesel mais ou menos por aí. Jamais em tempo algum teríamos um reajuste estúpido como esse, né? Decretado pelo governador João Dória, em cima dos comerciantes de carros usados, né? E seminovos, muito menos numa fase como estamos vivendo, uma época de pandemia, que está todo mundo, a grande maioria por aí afora, a gente só vê isso, né? O cara vende o almoço para poder jantar, né? É o que está acontecendo, uma coisa triste que acontece no país hoje. E vem o governador do estado, o estado mais poderoso da nação, e dá um reajuste desse, né? Aí cancela, né, aquela vantagem que tinham as pessoas com deficiência, né? O descontão para comprar carro e depois o não pagamento, a não necessidade de se pagar o IPVA, né? Agora o cara também tem que pagar IPVA, quer dizer, governar assim então é fácil, né? Governar, sentar na cadeira, vamos aumentar impostos aí para zerar o déficit do estado e vamos em frente, né? 36.296 pessoas testaram positivo até hoje para o Covid em Santos, 1.092 óbitos. A todos os familiares e amigos, os sentimentos aqui da gente, na nossa bancada, do nosso time aqui do Ponto de Vista. No estado de São Paulo, números alarmantes, terríveis, 2.014.529 pessoas que testaram positivo, 58.873 brasileiros no estado de São Paulo morreram. 10.390.461 casos de Covid no país, 251.498 óbitos, né? É inacreditável, principalmente se a gente levar em consideração o que disse o doutor Caseiro aqui na última terça-feira.
O Brasil perdeu 160 mil vidas em 30 anos de HIV, AIDS. 160 mil vidas em 30 anos da AIDS. O Brasil perdeu 6.800 pessoas que morreram por dengue nos últimos 20 anos, desde que a dengue começou a explodir pelo Brasil afora e tal. E em um ano, perdemos 251.498 pessoas até ontem à noite, né? Os números oficiais, né? Oficiais do Ministério, né? E, obviamente são contestados aí por muitos. Em um ano perdemos 251.500 pessoas, né? Pelo Covid-19. E ainda tem um cidadão lá que diz que era uma gripezinha, que é um resfriadinho, né? E não quis saber da vacinação, né? Joga contra a vacina, joga contra a máscara, a proteção. Eu não sei o que falta, sinceramente. Não sei o que é que falta mais acontecer no Brasil, sinceramente. Bom, falta alguma coisa assim. Por exemplo, nós estamos diante de uma crise de saúde também em relação à dengue e ninguém fala nada. Dengue, subiu a dengue também. Subiu violentamente. Então é mais um enfrentamento que nós vamos ter já tão complicado em relação ao Covid, né? Não, o governo do Paraná, por exemplo, o Ratinho Júnior, que é o governador, ele é próximo ao presidente da República, né? Santa Catarina, a mesma coisa, né? O mais distanciado é o governador Eduardo Leite, né? Do Rio Grande do Sul. Os três decretaram lockdown, né? Não é um lockdown de total 24 horas, não é um lockdown total, mas é um período grande do dia em que ninguém vai poder circular na capital, nas cidades mais importantes, essa coisa toda. Agora o Dória, a partir de hoje, 11 horas da noite, né, os baladeiros, acho que aqui na mesa não tem nenhum baladeiro, né, Thelma? A balada em casa, né? Com os meus pequenos. Gêmeos, tô lá na... Os pequenininhos, né? Mas o pessoal que faz balada aí à noite e a turma que, os empresários, né, doutor Stalin, que restaurantes, bares, enfim, cujo movimento começa às 10h30, 11 horas da noite, vai até 3, 4 da manhã, enfim, esses estão absolutamente prejudicados porque vão ter que fechar, né? A culpa de quem é? A culpa é do governo federal. A culpa é do governo federal, desse descaso, desse desmando, desse pouco caso, de virar as costas para a doença, virar as costas para a população, né? Botar um ministro, um analfabeto, completo analfabeto, em questão de SUS, em questão de saúde, mais um monte de assessores que não entendem coisa nenhuma de nada, né? Não entendem nada, nunca nem se aproximaram da área de saúde, né? Hoje estão lá sentados, faturando, né? E o povo aqui nessa desgraceira que nós estamos vivendo e pelo jeito vamos viver ainda por um longo prazo. Estou vendo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV com muita alegria, nosso Altair de Marco, né? Presente aqui, companheiro, radialista, né? Faz tempo que a gente não viu o Altair por aqui, né, então? Convocado para a celebração do aniversário do nosso apresentador. Ele chegou atrasado, né? Já cantou a tarde inteira. A tarde inteira. Vai virar o fim de semana. Chama a Gláucia. Dona Gláucia está no consultório nesse momento aí, quebrando o galho da família, lá, faturando para a família. Bom, Luciana, nós temos muita coisa para falar, mas eu queria rapidamente, antes da gente chamar o break, né, a questão do Covid, como é que o sindicato vem enfrentando, os trabalhadores do Judiciário Federal vêm se virando com essa situação, está todo mundo em home office, não está? Como é que está sendo como é que está a situação? Bom, no Judiciário Federal há uma grande parte em teletrabalho, em home office. No entanto, há determinados grupos de trabalhadores e trabalhadoras que estão no trabalho presencial, especificamente o grupo dos oficiais de justiça que tem que ir às ruas, que tem que fazer intimação, que tem que fazer citação, e muitos oficiais que fazem parte do grupo de risco estão indo à rua e estão se infectando. Nós temos casos de mortes entre oficiais e temos casos de mortes entre trabalhadoras e trabalhadores que tiveram que comparecer presencialmente aos locais de trabalho. Inclusive, em Americana, teve uma servidora que estava trabalhando, ela foi internada e 2 dias, 3 dias depois, ela faleceu. Então, como você falou, Boturão, do lockdown, nós temos tido um dos motivos que tem agravado a crise sanitária aqui no estado de São Paulo foi o retorno às aulas presenciais.
Então, o governador decreta um lockdown das 23 às 5 horas da manhã, mas as escolas estão abertas, as trabalhadoras e os trabalhadores estão pegando transporte público lotado para ir para os locais de trabalho. Então, as medidas sanitárias, as medidas que deveriam ter sido adotadas desde o início dessa pandemia para preservar a saúde e as vidas, não foram adotadas com responsabilidade. E foi uma crescente, né? Então, hoje nós temos, um ano após a doença ter chegado aqui, nós temos 251 mortos, dados subnotificados, porque há muitos atestados de óbito em que a causa mortes é colocada como causas respiratórias, né? Então, uma das consequências graves da Covid são consequências respiratórias. Então, muitos desses óbitos poderiam ser relacionados como a causa mortes à Covid. Então, há uma subnotificação muito grande. E essa postura que o presidente da República tem de minimizar a doença, de minimizar a gravidade da doença, faz com que muitas pessoas deixem de lado as medidas preventivas. Por exemplo, não usam máscara, vão à feira sem máscara, um lugar que tem tradicionalmente aglomeração. Isso vai dobrar ou triplicar Isso pra vai frente dobrar depois da live dele de ontem. Ou triplicar. Então, ele presta um grande desserviço, não só à população brasileira, mas um grande desserviço à população mundial, né? Porque, embora haja restrições ao trânsito de pessoas, o mundo não tem mais fronteiras, né? Então, há uma grande circulação e as pessoas vão, quer queira, quer não, elas vão interagindo e isso faz com que o número de doentes aumente cada vez mais. Então, a responsabilidade é uma coisa que não é prioridade nesse governo, né? Responsabilidade não só com a pandemia, mas responsabilidade com as pessoas e o SUS. No momento em que você tem que valorizar o Sistema Único de Saúde e se apropriar de toda a expertise que há no SUS com relação a campanhas de vacinação, há uma desconstrução do SUS, há um ataque aos profissionais da saúde, há um ataque à disseminação de uma campanha anti-vacina. Isso é um grande desserviço à população. Isso realmente é uma coisa terrível que nós estamos vivendo, não sei como é que vamos sair disso, né? Já fizemos aqui, afinal de contas, o Brasil tem lei ou não tem lei, né? O presidente pode fazer o que quer, né? Tá todo mundo nem aí, é assim que funciona, sei lá, né? Vamos para o intervalo, na volta a gente segue aqui com o nosso ponto de vista, em instantes. Muito bem, de volta à sequência do ponto de vista com a doutora Thelma Rodrigues conosco, né? O doutor José Stalin, ambos advogados da área trabalhista, né? Luciana Carneiro, que é a diretora do Sintrajude, o Sindicato dos Servidores do Judiciário Federal aqui no estado de São Paulo, né? E nós vamos ter aí mais uma deforma, é isso? A deforma da deforma, é isso? Reforma da reforma, ou deforma da deforma, né? Correto. A expressão está absolutamente correta. O governo parece que já compilou as sugestões que foram realizadas. Até dia 5 de março, né, professor? E se bem que eu penso que isso daí é apenas uma forma de cooptar, né, sem influenciar o resultado, né, porque o que eles querem fazer, eles fazem. O resto é conversa mole. Essa história é muito antiga, entendeu? Para dar um aspecto de transparência e de democracia. Eu não acredito muito nisso, não. Porque o sinistro Paulo Guedes, até falando em função da situação que nós vivemos aqui, dos governadores fazendo o que querem, esse confronto que está havendo, é uma forma de equiparar realmente o Brasil com os Estados Unidos da América, né? Onde lá os estados são absolutamente independentes, né? Mas harmônicos com o governo federal. Aqui parece que a coisa não é bem assim. A harmonia aí existe apenas em termos tributários, em fixar, criar o tributo, né? Mas as alíquotas são de liberdade estadual. E aí é que começa a gerar o conflito para todo mundo. Pois é. E aí, doutora Thelma, vamos para mais uma reforma, mais uma deforma. Temos essa questão do Supremo Tribunal Federal da demissão em massa. Essa aí realmente acho que dói na alma, né? Nós estamos vivenciando um momento bem difícil, né?
desde 2017 com a deforma, porque realmente não tem como dizer que foi uma reforma, mudaram mais de 100 artigos da CLT em prejuízo dos trabalhadores, retirando direitos, não tem o que falar, né? E na época até tinham pessoas dizendo que não era bem isso, e queria ter uma criação, uma geração de empregos com essa reforma chegando. Bom, Michel enfim, Temer vendeu esse peixe aí para a nação. Estamos que não aí nada. agora no nível máximo aí de desemprego, o trabalho precarizado, são mais de 14 milhões de desempregados, e eles estão vindo acenando aí com mais uma reforma, que também quer mudar mais de 100 artigos, não sei onde que nós vamos parar, né? E sem pensar no trabalhador. Sugestões até dia 5 de março, mas se você dá uma lida lá no que foi... Você deu alguma sugestão, não? Olha, sugestão para voltar como era antes, é isso? Eu acho que, diante de tanta inconstitucionalidade, diante de tantos princípios que foram derrubados, como o doutor Stalin sempre fala aqui, levamos anos, 80 anos, para poder construir tudo isso, e nós estamos vendo desmoronar aí em poucos anos. Ou seja, em breve não existe mais direito do trabalho. E, inclusive, lembrando que nós estamos aí vivendo momentos de trabalho escravo sendo revelado aí por todo o Brasil, em todas as esferas que nós estamos ouvindo em noticiários. Então, e nesse momento que eles estão vendo tudo isso acontecer, eles querem trazer mais reformas em prejuízo do trabalhador, alegando que é para a criação de trabalhos, postos de trabalho. E nós estamos, inclusive teve um sindicalista aqui que trouxe números do que foi criado e do que foi dos postos que foram criados e do que foi demitido. Acho que foi na semana passada. Teve uma margenzinha aí de 5 mil trabalhos que sobrou. Então, realmente, Boturão, é um momento difícil. Não estamos vendo solução para construir nada que seja favorável ao trabalhador e com ideias totalmente contrárias e não que vá favorecer o trabalhador, mas sempre mascaradas, que é o nosso hoje é a nossa sociedade, né? Nós vivemos uma máscara de que vai olhar o povo. Aí eles estão preocupados com a PEC lá da impunidade, a imunidade que virou impunidade. A máscara lá do STF que está, olha, assim, tudo suspenso, abarrotado lá em cima. Não sei como eles vão se virar para julgar tudo isso aí. Então, são máscaras que eles vão mascarando tudo, colocando, e tudo vai sendo legalmente aceito por nós, por todos. Né? Porque você não vê... Uma reação da sociedade, né? Você não vê a reação da sociedade, que está sendo enganada, Os sindicatos estão alertando, não é de hoje que os sindicatos estão convocando, só que o governo usou uma máscara para poder tirar o crédito total dos sindicatos sérios que estão vendo os direitos do trabalhador e por água abaixo. E essas normas aí, essa outra reforma que eles estão querendo viabilizar, é nada mais do que retirada de direitos do trabalhador. E vamos ver o que vai sobrar, né, Luciana? O que vai sobrar para o trabalhador aí no final de tudo isso? E aí, Luciano, o que você pensa? Olha, ao longo dos últimos anos, desde 2016, quando foi aprovada a Emenda Constitucional 95, que é a PEC que trata do teto dos gastos públicos, vem ocorrendo uma deterioração dos serviços públicos. Essa PEC 95, ela trata de fazer um congelamento, ela fez um congelamento por 20 anos dos investimentos primários, ou seja, os serviços que são oferecidos à população, os investimentos que eles chamam de gastos, estão congelados.
No entanto, para aquilo que não seja gasto primário, por exemplo, juros e amortizações da dívida pública, não foram congelados e quase 50% do orçamento do Tesouro Nacional é destinado ao pagamento de juros e amortizações dessa dívida. Desde muito tempo, vem sendo solicitado que haja uma auditoria nessa dívida pública. E nenhum governo, até hoje, fez essa auditoria nessa chamada dívida pública. Então, o investimento nos serviços públicos, o investimento na sociedade, a garantia dos direitos sociais à população, foi enterrada com essa emenda constitucional 95, e de lá para cá ainda houve um aprofundamento, porque nós tivemos a reforma trabalhista, como a Thelma bem pontuou, uma reforma que foi propalada como que seria a resolução de todos os problemas. Foi goela abaixo, na verdade, né? Esse Nos é o grande enfiaram problema, né? essa reforma goela abaixo. Depois veio uma reforma da Previdência, que assim foi votada pela imensa maioria do Congresso Nacional, e após a votação dessa emenda, teve festa. As parlamentares e os parlamentares fizeram uma grande festa no plenário da Câmara dos Deputados, dizendo que era uma vitória do Brasil a reforma da Previdência. A reforma da Previdência trouxe ainda mais pobreza e miséria a esse país. Então, eu já falei dois alicerces, duas consequências dessa reforma, dessa emenda constitucional 95. Você concorda, Thelma também, e o Stalin? Eu entendo, não sei se vocês concordam, que é preciso realmente estabelecer um teto de gastos, né? Todo mundo estabelece um teto de gastos na sua casa, né? Você ganha 10, você não pode estabelecer um gasto de 12, você vai explodir financeiramente, vai acabar na miséria, né? Agora, o problema é o seguinte, precisava ser algo flexível, né? Porque você tem que ter um teto de gasto, tudo funcionando muito bem, quando a economia é forte, né? Agora, quando a economia entra num parafuso ou em colapso, como nós estamos aí desde 2014, né, 13, 14, época 15, com o governo Dilma, enfim, né? E aí vai tudo para o buraco, né, Thelma? Mas você não tem números suficientes, né, meu caro doutor Stalin? Números suficientes, a economia não gira suficientemente para que você mantenha o teto lá em cima. É preciso flexibilizar alguma coisa. Agora, eu acho que o teto de gasto propriamente dito, ele é correto, né? É correto, você tem que estabelecer Mário Covas fez isso aqui no governo do Estado. Pô, vai daqui, aqui, não, mas tem que fazer, não tem que fazer nada. É o gasto que o governo do Estado tem que ter aqui. E se não fosse isso, não tinha mais o Estado de São Paulo hoje aqui, em Palácio dos Bandeirantes, não tinha mais nada para contar a história da herança que ficou de Quércia e o Fleury, né? Agora, a economia enfraquece. No momento que a economia enfraquece, tinha que ter um gatilho, um dispositivo, né? Para que a saúde, educação, segurança, essas questões que são fundamentais para todos nós, né, que pagamos impostos, né, educação fundamentalmente, né, pudesse manter ali o seu bom nível, como diz a Luciana, os serviços públicos foram deteriorados, né? A matéria é bem complexa. Muito complexa. Eu vou até fazer uma referência. O José Sarney, quando tomou posse aqui como presidente da República, ele foi visitar o presidente norte-americano, Ronald Reagan, e no dia seguinte saiu lá no jornal americano, Washington Post, uma foto dos dois se cumprimentando, Reagan e o Sarney. E embaixo estava escrito assim, os dois maiores devedores do mundo. O que significava isso? Significa o seguinte, que a dívida interna pública do país é que rege toda a mecânica de distribuição de tudo, dos serviços, dos empreendimentos, enfim, de tudo. E o que aconteceu, o que acontece é interessante, porque a dívida interna pública norte-americana movimenta a economia. Porque quando eles vão lá para o Iraque, quando vão para o Afeganistão, para onde eles vão para qualquer lugar do mundo, eles precisam manter tantos mil soldados, bombas, combustível, etc. e tal, que é fornecido pela indústria armamentista, que é privada. Aqui no Brasil, a dívida interna pública não produz nada. Então, por exemplo, o Sarney, quando saiu do governo,
a dívida interna pública era da ordem de cerca de 40 bilhões. Hoje está perto de 5 trilhões. E não resolveu nada. E tinha uma inflação monstruosa, lembra? Exatamente. Então, a questão aqui é muito complicada porque nós temos esse binômio, né? População e trabalho, que aí vem no vértice o quê? A felicidade do povo, a realização das coisas. E o que nós observamos aqui é o seguinte, nesse binômio entra uma questão fundamental. A nossa população está sempre crescente, estamos aí já beirando 220 milhões de habitantes. As novas tecnologias vieram impactar tudo isso daí, impactar o mundo inteiro e agora mais, mais sentida, de uma forma mais eficaz. Porém, lá na academia, há mais de 20 anos atrás, eu falava, prevendo tudo isso, eu já dizia, olha, chegou a época da gente repensar a nossa sociedade, independentemente de ideologia, de política, etc., é claro, porque nós temos que solucionar isso. Por quê? A população precisa ter uma vida útil para sobreviver. E o que está acontecendo desde então é uma confusão nisso. Nós estamos agora aqui com um desemprego crescente, entendeu? Não tem solução. A nossa economia está se sustentando exclusivamente em função do agronegócio, mas nós não vivemos que só não disso, é um grande empreendedor. né? Aí eles ou acham, empregador, perdão. e aí eles acham que diminuindo os direitos dos trabalhadores, eles resolvem. E quando eu falo de direitos dos trabalhadores, eu incluo entre os trabalhadores o servidor público também. Por quê? A tendência é diminuir a massa trabalhadora, não só do popular, como também do servidor público. Essa é a intenção. Agora eu pergunto, em contrapartida, o que o governo está pensando em fazer? Qual é a diretriz aí? Não tem diretriz nada, nenhuma. Não tem nada, é só conversa mole. Conversa mole. Então nós estamos num processo de restrição a tudo. Agora, onde nós vamos chegar, só Deus sabe. É verdade. E aí, Thelma? Diminuição, eles estão diminuindo, na verdade, o trabalho, o salário do trabalhador. Muitas vezes até tem o trabalho. Esse a gente pode ver pelo nosso porto aqui, né? Como nós falamos, está batendo recorde de exportação, está isso e está aquilo. Só que o que os trabalhadores reclamam? Que são tirados postos de trabalho, como até mesmo, né, exportação, o que está chegando, está reduzindo a mão de obra, né? Até muitos em virtude dessa tecnologia, mas também barateando a mão de obra, né? Tirando, reduzindo, querendo cortar o salário do trabalhador. E isso veio junto com a pandemia, né, de querer ainda reduzir muita coisa, mas realmente é uma situação que você tem que conciliar o trabalho e um salário digno para esse trabalhador. Claro. Né? Não adianta só querer jogar o trabalho escravo, porque não vai resolver. Né? Então, isso entra em todas as categorias, evidentemente, tanto o servidor público quanto o trabalho privado, ele está sofrendo aí. E qual será a solução? Agora, por exemplo, para dar esse auxílio por mais 3 meses, né, o auxílio emergencial, o que eles estão falando, inclusive chamando a PEC da chantagem, né? Congelar a saúde, o investimento de saúde e de educação para poder pagar. Né? O auxílio emergencial. O auxílio emergencial. Isso é uma vergonha, né? Então, nós temos chantagem que ver, pura. é uma chantagem. Então, a gente só tem medidas que realmente forçam a redução salarial do trabalhador, né? Porque vai chegar aqui no trabalhador. Já a saúde, a educação já está afetado e não tem mais de onde tirar. Quer dizer, e os salários do trabalhador achatados. Então, realmente, a gente está indo para um abismo. Essa aqui é a verdade.
É uma coisa vergonhosa o que levanta a Thelma aqui, é isso que está colocado aí, esse projeto de lei, essa PEC aí, não é? É a PEC da chantagem. A PEC da chantagem, é a PEC do, da impunidade. PEC da impunidade. Essa PEC da impunidade que você lembrou agora, o presidente da Câmara levou uma trauletada ontem, né? Porque ele imaginou que fosse fazer a coisa girar rapidamente. As redes sociais, é como tudo na vida, né? Tem o seu lado ruim, não é? De tiroteio, confusão, achincalhamento, xingamentos, aquela coisa terrível, né? Mas tem o lado positivo também, né? Porque botaram uma pressão nos deputados daquela... A maioria também deu está para trás, participando né? mais com as redes Exatamente, sociais pressionando agora. os deputados, senadores, enfim. Sim, né? Eu gostaria de pontuar algumas coisas que foram Você vai colocadas. pontuar já estou estourando o bloco aqui, a gente volta com a Luciana na sequência, até porque, né, o funcionário público virou aí o alvo predileto. o alvo preferencial aí, de todos no país, né? Voltamos já. Muito bem, como eu prometi na saída do bloco, nós estamos aqui, já disse aqui várias vezes, né? O intervalo aqui, o programa continua, tá certo? Você fica em casa, toma um copo d'água, enfim, a gente fica aqui discutindo e debatendo, porque são temas realmente empolgantes, né? A Luciana pediu para pontuar um pouco em cima disso tudo que nós estamos falando, você tem a palavra aí. Obrigada. É que foi colocado aqui que realmente deve haver gatilhos e dispositivos para um teto dos gastos. Pode até haver concordância nesse ponto, mas o que eu gostaria de pontuar aqui, que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, pense, é que essa questão do teto, do limite, é para investimentos nos serviços públicos. É para investimento nas escolas, é para investimento nos hospitais, é para investimento no transporte público, na segurança. Porque o dinheiro que é destinado a pagar a dívida pública vai para quem? Vai para os bancos. Isso é verdade. Os mesmos bancos que logo no início da pandemia, há um ano, receberam do governo mais de R$1 trilhão. No entanto, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que os micro e os pequenos empresários estão fechando suas portas. Por quê? Porque esse dinheiro que foi dado aos bancos, para que esses bancos colocassem esse mesmo dinheiro nosso para gerar a economia nesse período de pandemia, esse dinheiro é negado aos pequenos empresários, ao dono da padaria da esquina, ao dono do mercadinho da esquina. Comerciantes, né, em geral. Os pequenos comerciantes, isso é negado. Se eles chegam num banco pedindo empréstimo, a primeira coisa que pede é garantia. Eles não têm o que dar em garantia. Vejam só, faz sentido para alguém, para mim, acredito que para quem está aqui nessa bancada não faça sentido, mas eu vou perguntar para quem está nos assistindo. Faz sentido, num período de pandemia tão grave, as pessoas mais ricas do país terem se tornado ainda mais ricos? Outra pergunta. Acho que foi global isso, viu? Faz sentido o lucro dos bancos permanecerem os mesmos ou até aumentar os seus lucros? Nós vivemos um cenário de pandemia. Por que que só a classe trabalhadora, só o pequeno comerciante é que tem que pagar o preço? O que você acha disso, doutor Stalin? Absolutamente correta essa sequência desse pensamento. É isso mesmo. Nós temos aqui uma inversão de privilegiar os mais ricos e principalmente os banqueiros. Os banqueiros. É outra coisa, nós estamos no Brasil, 5 bancos, é isso? 5 instituições. Não vou emitir a moeda, dinheiro, né, mas vou me socorrer nos bancos. Só que nós aqui, particulares, quando vamos pedir um empréstimo, nós temos como concorrente nos valores quem? O governo federal. Porque o governo privilegia os bancos e nós não somos privilegiados como particulares. Não existe um programa específico para isso. Não, a situação é muito complexa, né, Thelma? E juros, e no quando Brasil o banco tem 5 instituições ajuda, financeiras. e quando o banco né? ajuda, os juros é absurdo, né? Você vai dos Estados Unidos, por exemplo... Porque o concorrente é o governo federal. Então, mas nos Estados Unidos, por exemplo, você tem 4 mil e poucos bancos. Você tem o banco municipal, o banco estadual, o banco disso, o banco federal, o banco não sei o quê, 1 milhão de bancos privados. É uma coisa completamente diferente, uma concorrência absolutamente saudável, né? Perfeito. Aqui temos 5 instituições que fazem o que querem com o nosso dinheiro. São monopólios Completo. criados. Porque o banco, o que é? É um mercado de dinheiro, não é verdade? Agora, por que ele é privilegiado?
Essa concorrência que você falou, Boturão, é muito útil, porque quanto mais concorrência tiver, evidentemente que o preço, né, do serviço, o preço dos juros, tudo isso diminui. bastante. Claro. Aqui não. O concorrente da população é o próprio governo, que paga juros altos para os bancos. Agora, Luciana, como a gente falou há pouco, né, o funcionário público, né, você falou já, desde a época de Sarney, enfim, lá de trás, enfim, até os governos do PT, Sim. enfim, né, o funcionário público é tido como, né, o inimigo público número 1. Marajá. Que é uma mentira, né? Marajá. Tem as histórias dos Marajás, lembra do caçador dos Marajás? Sim, Fernando Collor sim. de Mello. Caçador dos Marajás, que horror, né? Agora, pior é que o Brasil consegue piorar, né? Esse é o grande drama, né? O Collor foi o caçador dos Marajás, mas teve um legado, né? Abriu o mercado para o país, essa coisa toda, foi se envolver com corrupção, né? Não quis jogar politicamente com os deputados, com os senadores, aí quebrou a cara, mataram o Collor, né? Agora, por causa de uma Brasília, né? Uma Brasília que liquidou a vida do ex-presidente, que tinha lá os seus defeitos, não eram poucos. Depois o Brasil melhorou com o Fernando Henrique, né? com Lula, aí foi uma desgraça com a Dilma e a tragédia que nós estamos vivendo hoje aí neste governo. Agora, o funcionário público é o inimigo público número 1, né? Eleito aí pelos governos de plantão, né? E o caso do Sintrajure, por exemplo, as dificuldades enfrentadas, os dramas enfrentados, o que você poderia repassar aí para nós? Bom, com relação ao conjunto das trabalhadoras e trabalhadores do serviço público, nós somos um alvo ambulante há décadas. Nós somos marajás, mas de repente deixamos de ser marajás e nos tornamos parasitas. Parasitas que estão com a geladeira cheia assistindo a banda passar. Não é verdade. Nós estamos todas e todos trabalhando. As professoras e os professores estão nas salas de aula sendo infectados pelo coronavírus. Quantos e quantas profissionais de saúde morreram infectados pelo coronavírus? Quantos e quantas profissionais de saúde passam dias sem irem às suas casas, sem ter contato com suas famílias, atendendo nos hospitais as vítimas da Covid? O judiciário também está trabalhando. Ao longo dessa pandemia, o judiciário economizou muito dinheiro por conta do teletrabalho. Por quê? Porque o trabalhador é quem arca com a internet, é o trabalhador quem arca com todos os custos e ônus do seu trabalho. O judiciário se desonerou disso. Os servidores estão trabalhando e muito, fazendo sentenças, fazendo decisões, fazendo sessão de julgamento, com defesas orais, sustentações orais. Estão todos trabalhando. Só que é um trabalho, muitas de nós temos um trabalho invisível. E mesmo que é mais visível, como o dos profissionais da saúde, não nos esqueçamos que o ano passado entrou em discussão a privatização do SUS. O SUS, aquele postinho que atende a senhora, que atende o senhor, seu filho. Os hospitais municipais, estaduais. Aliás, o foi Mandetta foi nomeado representante dos planos de saúde, o Mandetta, enquanto bancado deputado. sempre como deputado estadual, deputado federal, pelos planos de saúde, e ele assumiu o ministério com um único objetivo, que era realmente matar o SUS. Né? Matar o SUS. Quando e ele no viu, final bateu de das frente contas, com uma pandemia. se tornou o garoto propaganda do SUS. Bateu de frente com a pandemia e viu que o SUS era a única saída. Né? Assim, é uma campanha de desmoralização e de desconstrução. E, lamentavelmente, a população, principalmente a população mais carente, que não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, que não tem dinheiro para pagar uma escola particular, que está sendo usada, manipulada para defender essas reformas, para defender a reforma da Previdência, por exemplo. E a reforma administrativa, ela pega os seus colegas, a sua categoria? A reforma administrativa, ela alcança
todas as esferas, federal, estadual e municipal, e todos os 3 poderes. Né? Então, ninguém vai ficar de fora. Eles vêm com a falsa ideia para enganar a população que há muitos servidores públicos. Não há. Nós somos uma parcela pequena. Só que quando eles pegam determinados dados, eles dizem que nós somos 12% da população ocupada. Diante do tamanho, do volume de desempregados, de desalentados e de subempregados, eles jogam com esses dados para fazer parecer que nós somos um número grandioso. Ao longo de 96 para cá, o que aconteceu? Nós já somos quase 220 milhões de brasileiros. A população cresceu absurdamente. No entanto, o número de pessoas trabalhando no setor público diminuiu. A pessoa foi se aposentando, essa coisa toda. Quando há concurso, houve um tempo em que houve bastante concurso público, mas já tem uns anos que isso tudo foi freado. Então, é um número muito alto de aposentadorias e não se faz concurso. Por quê? Porque está havendo um privilégio da terceirização. Nossa. Inclusive, essa reforma administrativa vai beneficiar um grande filão do mercado, que é os empresários, as empresas terceirizadoras. Porque, ao invés de contratar um servidor público que é empregado do Estado, vai contratar pessoas que não passam pelo processo seletivo e serão empregados de pessoas. Serão representantes de pessoas. E como é que diz a lei aí, os nossos nobres representantes aqui da advocacia trabalhista, né? Como é que funciona a relação trabalhista aí nessas terceirizadas, hein, Thelma? Não, já depois da lei que veio em 2017, né, da terceirização, que são meios, fins, se aplica também ao judiciário, desde 2017. Agora, assim, na prática, não tem acontecido contratações. Eu não tenho visto, pelo menos nesse âmbito federal, contratações ainda de terceiros para fazer o que vocês fazem. Atividade fim. Das suas atividades. Tem muita coisa na saúde, enfim, né? O que eu acho da reforma, só para que eu queria até falar, a reforma administrativa não alcançou procuradores, juízes, os militares, e tem algumas categorias, sim, que pode até dizer que os salários são realmente que causam aí esse prejuízo. Isso, 2 salários. E também, Luciana, a questão que o governo joga muito aí para a sociedade é a demora, a morosidade nos processos. É porque são muitos processos, porque a Justiça do Trabalho no Brasil, ela não sei quantos milhões de processos. Mas aqui conversando com a Luciana, o que acontece é que o Estado que é um grande devedor e que também ele fica ali freando o andamento desses processos, porque é muito vantajoso para ele ficar lá os processos de precatório 10, 20, 30 anos e muitos nem pagam, né? O Luciano queria que você faça. Então, essa questão da terceirização, sim, já está acontecendo, já é real, acho que já é um problema, mas assim, não tem sido, acho que aquela pontual assim ainda nas esferas, mas eu acho que o que tem para a sociedade, o que está realmente jogando contra o servidor hoje é a morosidade, porque o trabalhador não entende, né? Ele quer jogar pedra no advogado, mas a gente falou, olha, a justiça está lá com o teu processo, por que o processo é tão demorado? E a questão da reforma administrativa, que as categorias que realmente têm salários que você vê que não tem, não que não seja merecido, hein? Porque todo mundo que é concursado estuda muito, estuda para passar muito e é merecido. Só que na iniciativa privada ele pode ganhar isso. Agora, na pública, está difícil pagar salário hoje de 100 mil, 150 mil, né? Acumulando tudo lá, como eles falam, né, Luciana? Os valores. Sim. É isso. Bom, é muito bom ouvir esse tipo de comentário, porque eu vou ter a oportunidade aqui de fazer alguns esclarecimentos.
Bom, Eu pedi para você acelerar um pouquinho aí, porque já a gente está no final. tá. Existe uma diferença entre servidor público e agente político. Então, quem tem esses salários de 100 mil, de 150 mil, 200 mil reais, não são servidores públicos, são os agentes políticos. Os juízes, os defensores, os procuradores. Então, um servidor público, eu não ganho 100 mil nem por ano, né? Nem no ano eu ganho 100 mil. Né? Gostaria de ganhar e acho que pelo tanto que eu trabalho e que o conjunto das trabalhadoras e trabalhadores trabalham, eu acho que mereciam ganhar e acho que toda a população deveria ter um salário decente, que hoje, por dados do IBGE, do DIEESE, o salário mínimo deveria ser na ordem de R$4.000 para garantir os direitos constitucionais básicos. E olha lá, então, tem essa diferença. Com relação à morosidade do judiciário, é verdade, há um grande número de processos, muitas ações previdenciárias, que o INSS caça aposentadoria de velhinho, de velhinha, retira auxílio maternidade das mulheres indígenas, das mulheres trabalhadoras das cidades e do campo, e isso abarrota o judiciário. E há, como eu falei na minha fala anterior, há uma redução do número de servidoras e de servidores. Isso então, atrapalha também, né? Aumenta o número de processos que entra é maior do que o número de processos que sai, porque não há pessoal suficiente para trabalhar. Muito bem. Há uma questão da especialização. Então, são muitos cursos, graduação, pós-graduação, muitos servidores com doutorado, entendeu? Então, são casos específicos na saúde. A saúde é onde... saúde e educação são os setores em que há mais profissionais, principalmente dos municípios. Todo mundo é especializado, muito especializado. É muito complexo, né, para a gente conseguir passar, e temos outras oportunidades para trazer a Luciana aqui, né, Thelma? Para a gente aprofundar um pouco mais. A Luciana Carneiro, que eu agradeço bastante, diretora do Sintrajude, doutor Stalin, sempre conosco, sempre um prazer. Thelma Rodrigues, obrigado mais uma vez. Até a semana, obrigado duplamente, triplamente, né, pelas homenagens aqui. Obrigado, obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou de segunda a sexta, 1h30 ponto de vista ao vivo. Reprise 8 da noite aqui na Santa Cecília TV. Valeu, tchau, obrigado, gente.